Vocês estavam dizendo aí, já é o título já definido para o Palmeiras e tal. A gente sabe, né? É difícil tirar esse título do Palmeiras. O próprio Palmeiras ainda falando também com muita cautela, mas com um clima de muita confiança. É assim que a turma está definindo o clima do time, que chega com essa vantagem larga para esse jogo de hoje, na liderança, vendo seus principais adversários terem que tirar uma diferença grande do saldo de gols, enfim. E o Palmeiras chega muito concentrado, é verdade, também me falaram sobre isso. A gente esteve durante a manhã toda lá na concentração do Palmeiras, no hotel em que o Palmeiras está concentrado aqui em BH. Então é um time que chega muito concentrado, mas também muito confiante, não só por esse momento, pela vantagem, mas também se fala muito da campanha do Palmeiras, uma campanha bem regular dentro desse Campeonato Brasileiro. Aí o pessoal pode lembrar, poxa, teve um momento de turbulência, o próprio Abel chegou a falar que já não havia tanta a possibilidade de disputa para esse título brasileiro, quando cai da Libertadores, e aí o Palmeiras enfrentou aquele momento que a gente chegou a chamar de crise, enfim. Mas aí o Palmeiras se reorganiza, o Palmeiras mais uma vez se rearranja e volta com essa campanha que traz sim um equilíbrio entre defesa, entre ataque, a defesa que sempre foi um ponto muito forte desse trabalho do Abel Ferreira e que traz no saldo de gols o que pode definir o campeonato. E aí a gente já consegue tirar um pouquinho do que é essa campanha do Palmeiras, que vem hoje aqui para o Mineirão para conquistar o seu 12º título do Campeonato Brasileiro. Todo mundo veio aqui para Minas Gerais, e quando eu falo todo mundo, nem só os atletas que estão à disposição do Abel, a turma que também está no DM, quem ainda está lesionado, quem não pode jogar, também veio para cá. Caso de Rony, Dudu e Gabriel Menino. Estão aqui, afinal de contas, um jogo importante para valer o título, então todo mundo viajou. Inclusive, pela manhã, a gente acompanhou o Dudu e o Gabriel Menino, eles saíram do hotel, foram a uma academia ali do lado, né? Era nem atravessar a rua, tem um centro comercial bem em frente ao hotel ali. Eles foram fazer o trabalho, seguindo com o tratamento aqui também em Minas Gerais. Então, os dois que não estão à disposição, mas vieram com este elenco do Palmeiras, que trabalhou também, teve uma atividade hoje dentro do hotel lá com o Abel, e agora depois do almoço todo trabalho no hotel, a preleção inclusive vai ser lá, a principal palestra antes dessa partida acontece lá, para depois a equipe vir aqui para o Mineirão por volta de 7h30, a saída da concentração. William Tavares, espero não ter atrapalhado a turma com a minha cantoria lá na frente, porque isso era coisa de, sei lá, 9h30 da manhã, se alguém estivesse ainda descansando, vai falar, tinha alguém cantando, né? Tem aquela coisa antiga do futebol, do povo soltar rojão na porta de hotel, aí alguém vai falar, não, vem a repórter desafinada cantar aqui na porta da nossa concentração. Espero só ter atrapalhado o telespectador aí do F90. Não, o telespectador adorou. Continua com a gente aí, Glaucio, que eu quero saber a história do queijinho daqui a pouco, tô porque... Aqui, já eu tô segurando aqui o queijo, tô segurando a história. Porque, né, não pintou um tropeirão, mas pintou um queijinho aí, do bom. E, ó, veio de um lugar totalmente inesperado. Quem entrou, a pessoa totalmente inesperada que arrumou esse queijo. Mas eu não vou falar não, quem vai falar é a Glaucia daqui a pouquinho, hein? Ô, Capita, diz uma coisa, como é que é entrar em campo já sabendo que você é campeão, cara, com uma vantagem absurda? Fala, meu, não vai acontecer nada, tá tudo certo, já rolou. Mas tem um compromisso aí pra cumprir ainda, tem que jogar esse jogo com o Cruzeiro e, obviamente, melhor ainda se fechar com uma vitória, né? Como é que é ir pra um jogo desse? William, primeiro dar os parabéns ao Palmeiras, né, por esse título brasileiro. É um time que competiu, né, dentro do Campeonato Brasileiro, um time que o Piquerez falou um pouco sobre isso, o Abel falou também, né, que parecia estar nas mãos do Botafogo, mas o Palmeiras é campeão porque continuou competindo. Talvez em algum momento não acreditando na possibilidade de título, mas esse time tem isso, né, o competir a cada jogo, o entregar para a torcida do Palmeiras aí pelo menos boas atuações e acabou sendo premiado no final da competição com mais um título brasileiro. Então, parabéns aos jogadores, parabéns ao Abel, à diretoria, por esse título que é tão importante. E eu tenho certeza, William, que o Palmeiras vai competir muito hoje. Eu acho que o Abel vai mexer com os jogadores na preleção, deve estar mexendo com eles também ali na concentração no hotel, porque é importante o Palmeiras terminar com uma vitória, né? Então, assim, você termina com chave de ouro, enfrenta um grande adversário, você termina a competição com o Palmeiras vencendo, com 3 pontos de vantagem do segundo colocado. Então é importante você olhar para a tabela, para o Palmeiras, e ver que você terminou com uma vantagem, que não é decidida no saldo de gols, mas tem uma vantagem de pontos ali. Então eu acredito muito nisso. Assim, o Palmeiras ele não deixa de competir, como já foi falado, e eu tenho certeza que hoje vai ser da mesma forma. Existe uma ansiedade, uma euforia natural pela conquista, pela festa que é
ser campeão brasileiro, mas tenho certeza que o Abel, como é competitivo, a maneira como ele pensa futebol, ele vai conseguir mexer com esse time para que esse Palmeiras consiga sair do Mineirão hoje com mais uma vitória e aí coroar com 3 pontos aí a conquista desse brasileiro. Cara, o Abel é destaque, óbvio, lá em Portugal, na terra dele, né? Ele é capa do A Bola. Mostra aí a capa do jornal A Bola de hoje. Os caras já dando até serviço, ó, jogo é tal horário e tal, jogo do Palmeiras e tal, etc. Mais um título do Abel, né? E falando dos 9 títulos do Abel, já estamos contando esse. Quem não quiser, tudo bem, não precisa contar, espera até a noite, mas eu sou ansioso e tá meio óbvio que vai ganhar, né? Vamos lá, sempre em festa. Aqui, olha, esse título é perfeito. Sempre em festa. Desde que esse homem chegou no Palmeiras, ó, Brasileirão de novo com sotaque de Portugal. Porque foi assim o ano passado também, com o Abel campeão. Já foi com o Jorge Jesus, também campeão brasileiro, né? Ultimamente os portugueses estão fazendo a festa aqui. E o Abel, o principal deles. Sempre em festa. Desde que esse cara chegou, é impressionante. O Palmeiras não dá espaço, o Palmeiras não ganha tudo, obviamente, porque ninguém vai ganhar tudo, ninguém vai ganhar tudo, nem o Flamengo, nem o Atlético, nem quem quer que apareça, for aparecendo aí. William. Oi, pode falar, Glaucia, fica à vontade. Legal você trazer também esse recorte aí da imprensa portuguesa, né? Porque de uns anos para cá, e com o sucesso primeiro do Jesus e depois do Abel, é óbvio que não é novidade termos portugueses aqui pelo futebol brasileiro, né? Mas com essa expressão, com essas conquistas, com essas campanhas, aí sim isso ficou ainda mais forte. E aí a imprensa portuguesa também se voltou muito pro futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Então, assim, para ter um Abel na capa, para também acompanhar a especulação, por exemplo, se o Abel fica ou não. A imprensa portuguesa essa semana, inclusive, trabalhava até já com um acordo verbal do Abel Ferreira com o Al Saad do Catar e que só faltaria assinar um contrato de 2 anos com o time do Catar. Aí o Abel falou na sua entrevista coletiva que isso não está em negociação ainda. E aí a outra apuração, que até eu trago de um companheiro do Jornal Record lá de Portugal, é de que de fato não há esse acordo, não há essa conversa. Mas é claro, tudo que chega agora também em relação aos treinadores portugueses, principalmente ao Abel, que ainda segue aqui nesse momento muito vitorioso no Brasil, acaba virando notícia, também vira muito apuração, muito pauta lá pela imprensa portuguesa, porque eles também ganharam essa visibilidade ainda maior, ganharam ainda mercado. O que foi esse Campeonato Brasileiro louco aqui no Brasil? Também muito pautado por treinadores portugueses, né? A história do Luiz Castro, aí sai, aí vem Bruno Lage, e aí também já vem ao encontro dessa derrocada do Botafogo dentro do campeonato, e aí a remontada do Abel, que mais uma vez aí para conquistar um título também. Então, como também a história do Campeonato Brasileiro muito doida, vem costurada com esses treinadores portugueses, né? E isso também é muito assunto por lá, e não só esse próximo título aí do Abel, né? Muito perto de ser confirmado hoje, mas também já a negociação dele, se fica ou não no Palmeiras, mas eu tenho essa apuração, que ele só vai definir a vida depois mesmo do Campeonato Brasileiro, que não passa de uma conversa, de uma especulação de mercado, mas o fato é que a imprensa de lá também está fuçando daqui, fuçando dali, puxando também saber o futuro do Abel e entender um pouco mais do que são esses portugueses hoje no mercado da bola, né? Isso é verdade, Glaucia. E assim, a gente fica pensando aqui, a discussão já acontece desde o ano passado. Desde a segunda Libertadores do Abel, né? E aí com o brasileiro e tal. Será que é o maior treinador da história do Palmeiras? Isso já está em pauta faz tempo. Para muita gente é. Eu acho que hoje é difícil até discordar, né? O Abel é o melhor ou maior treinador sul-americano, da América do Sul, né? Não é sul-americano, é português, mas da América do Sul. Palmeiras, para mim, o Palmeiras tem o melhor treinador da América do Sul também. Se o Abel continuar no Palmeiras, né? Ele tem todas as condições de se tornar um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, porque, olha, tem gente aí com mais título que ele. Tem Luxemburgo, mas Luxemburgo não ganhou Libertadores, Filipão. Ele já ganhou 2, tem o Filipão, já ganhou mais brasileiro, e aí fica vai a conta do número de títulos. Mas se ele ficar aí mais, sei lá, 2, 3 anos no Palmeiras, ele pode virar esse cara? Mais uma vez, boa tarde pra vocês. Eu acho que tô pensando aqui muito no trabalho. O Abel, quando ele chega ao Palmeiras,
é o casamento perfeito, porque talvez quando a gente olhe os grandes trabalhos dos últimos tempos, você tem Tite, Mano Menezes, Jorge Jesus, que implantam uma filosofia a partir da chegada. O Palmeiras, ele tem um processo de trabalho que é anterior ao Abel, que aí é o casamento perfeito de olhar para a base. O Palmeiras tem uma reestruturação muito bem feita de 2015 para cá. E quando chega o Abel, que tem muita competência, é o casamento perfeito. O que talvez aí esteja, resida também essa questão de se o Abel for embora, o Palmeiras hoje tem uma base, será uma grande perda, mas hoje tem uma base talvez para sofrer menos. Agora, vamos comparar, tá? Porque o pessoal em casa gosta de comparação. Na minha opinião, gente aqui também. O Abel e gosta desses cortes aqui. A gente ama. Eu sei que vocês gostam. O Abel Ferreira, na minha opinião, hoje é o melhor técnico trabalhando no futebol sul-americano. Perfeito. E se a gente for fazer um grau de comparação, já falei que ele é o maior da história do Palmeiras. Hoje, olhar o trabalho do Abel e o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o Abel hoje foi maior. Ele é maior que o Jorge Jesus. Eu acho que essa comparação ela já ficou para trás. Ficou para trás. Só que foram quantos meses? Por que eu fiz essa comparação? Por que eu fiz essa comparação? Foi espetacular, mas... Por um motivo. Porque a gente fala de grande trabalho. Pô, o cara que veio deu uma mudança d'água pro vinho, o impacto no futebol brasileiro. Jorge Jesus. Sim, e o Abel conseguiu igualar ele e ultrapassar. Como ele igualou, por exemplo... E desenvolver trabalho. O Galhardo, desenvolve a hegemonia, né? A hegemonia no River. O Jorge e ele vai embora. passa. Eu acho que o que o Abel está fazendo, a gente pode traçar o comparativo com o Galhardo, que você citou bem. Sim. Porque é um trabalho, né, processo. É claro que o Galhardo pega um River, né, que estava na segunda divisão, né, estava voltando, estava ainda na segunda divisão, né, e aí tem um trabalho de reconstrução. O Abel já pega um processo em andamento, mas é bom lembrar, nesse processo em andamento, vamos colocar aí, o Cuca foi campeão brasileiro e o Filipão também. Né? 16, 18. O Vanderlei foi paulista. 16, 18. Oi? O Vanderlei foi paulista. E o Vanderlei foi paulista, né? Mas assim, era um troca-troca de treinador no Palmeiras também muito grande. E o Abel mesmo foi uma aposta, né, William? O Abel... Cara, o Abel, a gente vai... Só pra contar Marcelo essa história... Oliveira, Cuca... depois o Cuca voltou, não foi bem. Teve o Filipão, teve o Roger Machado. Eduardo Batista. Eu era setorista do Palmeiras ainda, quando surgiu a especulação do Abel. O Palmeiras tinha, primeiro, o Miguel Ángel Ramírez, o Possante Ramírez. Isso. O Heinz, que era o técnico lá. Isso. E o Abel, que ninguém conhecia. Sampaoli. Fizeram reunião com o Sampaoli, não acertaram porque ele pediu tudo. Aí ele queria segurança, ainda casa, carro. Toalhas brancas. Teve o coach do Miguel Ángel Ramírez, Siqueira, que não vinha. Aí vai pro... a torcida queria o Heinz. Não, o Heinz lá, o cara... E aí o Paulo Buozzi, que é vice-presidente do Palmeiras, vai lá e recebe uma sugestão do Abel. Vamos olhar para o Abel e ele leva para a reunião com o Maurício Gagliotti. E o presidente fala, cara, vamos apostar, vamos olhar, fazer análise do desempenho dele e o trabalho. Ele é contratado porque ele tinha a característica de trabalhar com novos jogadores jovens e fazer trabalhos mais longevos, ou seja, de olhar e falar, pô, tem uma estrutura aqui que sai do A para o B para o C. E ele vem nessa situação. Se não fosse, eu até gostaria de saber quem sugeriu, porque o Paulo Buozzi eu sei que o cara é o Midas, o cara que o cara que sugeriu. Ele e o Gagliotti que olharam. Né? Mas esse olhar, porque se a gente falasse do Abel, quando ele chegou, esse cara vai ganhar a quantidade de títulos que ele ganhou, eu duvido que a gente cravasse isso. Eu queria... Oi, Edu. Oi, fala, Gláucia. E sabe que isso também chama a atenção dos próprios portugueses, né? Essa aposta do Palmeiras no Abel, em um momento em que o Palmeiras também precisava dar uma resposta até, né? Voltar a ser um time vencedor e com conquistas, enfim. Então vai buscar um treinador desconhecido dentro dessa lista que vocês falavam aí, de caras já mais conhecidos e consagrados, enfim. E chama a atenção também como o Abel chega e se adapta ao futebol brasileiro. E pode ser tanto isso que pode tirar ele daqui, pelo menos na visão dos companheiros lá de Portugal, porque eles sentem muito nesse discurso recente do Abel, que a gente vê na beira de campo, esse Abel mais eufórico, esse Abel que a gente fala tanto que até... traz um a mais, né, na forma como ele se comporta, ele fala tanto da mente fria, e aí em campo ele não tem isso, mas os companheiros portugueses veem isso como um desgaste muito grande do que é o futebol brasileiro. Até comparando com o Bruno Lage mesmo, que ele talvez não tivesse sabido conduzir o futebol brasileiro, ou se adaptado ao que era o futebol brasileiro, ou quando chegou aqui também, logo, pensei que fosse um pouco diferente, mesmo com a estrutura que lhe foi oferecida. Então, isso é um
ponto que chama muito atenção também nesse trabalho do Abel, né? Porque ele vem de fora, vem como essa aposta. É bem verdade que lá no início ele chegou a ser cornetado, teve muro pichado e tal, e não sei o quê. Mas ele corre, ele se adapta, ele se ajusta e aí vira isso que ele virou. E também acho que chama muito atenção, né, William, como ele se adaptou ao futebol brasileiro. Mas eu concordo até que nessas últimas declarações, nesse comportamento dele um pouco mais destemperado, me parece também que ele já tem um desgaste muito natural disso tudo. Naquele momento que a gente chamou esse ano em crise do Palmeiras, eu tinha bem essa impressão, que já era esse discurso dele muito de, olha, gente, tô desgastado mesmo, que se ele viesse a sair no final da temporada, já estaria um pouco mais pronto essa fala mesmo, desse desgaste em relação a tudo. O Abel é engraçado, que o Abel tem essa química com a torcida do Palmeiras, porque ele é o estrategista na melhor fase do Vanderlei, vou pegar os últimos aí, tá, treinadores, e a emoção do Felipão. Não à toa, ele pegou muita amizade com o Felipão, e ele chega ao Brasil e se reúne com o Felipão, técnico de Portugal, convocou ele para a seleção, e tem uma troca de ideias, né? O Palmeiras é assim, então, e ele vem muito com isso. Felipão que disse que o Abel é o melhor treinador do Brasil. Eu quero aproveitar o teu personagem historiador. Agora sim. Historiador. Para fazer uma análise, assim, se esse Abel... A cara de historiador. Vamos lá. Esse Abel ficar no Palmeiras, permanecer, ele pelo menos tem o contrato mais um ano, pelo menos, pode renovar depois, etc. Ele tem tudo para se tornar um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Aí apelar aí para títulos e tal, porque assim, é o que eu falei. Ele tem duas Libertadores, né? Aí, mas tem treinador que tem mais título brasileiro que ele. A gente vai olhar por títulos e por trabalho. Eu acho o trabalho de 4 temporadas do Abel um negócio absurdo. Ele já empatou com o Felipão e com o Tite em títulos brasileiros, né? Ele tem Copa do Brasil, é bom lembrar. O trabalho é um negócio espetacular. De remontar o time, de repensar posições, de trabalhar com jogadores bivalentes, que pode fazer 2 posições ali e tal. O que ele desenvolveu no Palmeiras é um trabalho maravilhoso. Mas eu quero saber de você, pensando no todo aí, puxando pela tua memória histórica, o que falta aí para ele entrar nesse patamar, se é que você já não acha que ele está nesse patamar? Boa tarde, William. Parabéns mais uma vez, Edu, por tudo. Hoje é aniversário do meu irmão, não é meu, não. Johnny, abraço, fãs de esporte. É o seguinte... Diga lá. História. História. 1991. Colo-Colo, campeão da Libertadores. Isso. Quem era o técnico? Mirko Mirko Josic, um europeu. Leste europeu. Durante muito tempo, ele foi o único europeu técnico a ganhar uma Libertadores. Aí apareceu... Não ia decepcionar, eu falei que não ia decepcionar. 2019. Puxou bem. 2019, Flamengo, campeão da Libertadores com Jorge Jesus. Isso. Ele quebrou esse longo tabu, hiato. E aí apareceu o Abel Ferreira e ganhou 2 Libertadores. Sim. Consequentemente, o Abel Ferreira é um dos maiores treinadores da história do continente. Não é do Brasil, da América do Sul. Se você pegar na América do Sul, na Libertadores, o maior campeão é o Carlos Bianchi, ganhou 4. Temos alguns casos que eram 3 e o Abel, em curto espaço de tempo, já ganhou 2. Então, assim, o Abel está na história da América do Sul, dos torneios da Comebol, né? E se ele é, e para mim é, o maior técnico da história do Palmeiras, que ele, como bem disse o Edu, ele tem características de cada um dos outros 3, né? Porque tem o Brandão também, né? O Brandão, para muita gente, era também concorrente a esse posto de maior técnico da história do Palmeiras. Sendo o maior técnico do Palmeiras da história, obviamente ele é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. O Abel hoje, o tamanho dele para o Palmeiras só é comparável ao Tele no São Paulo, ao Tite no Corinthians, talvez ao Lula no Santos, talvez, né? Então, a capacidade do Abel é inquestionável. Eu acompanho muito... Muricy no São Paulo não pega? É maior, né? Não. Maior, né? O Muricy, por exemplo, saiu... Ganhou 3 brasileiros, mas não ganhou a Libertadores e muito por isso ele acabou sendo sacaneado no São Paulo. Mas só para lembrar, o Muricy tem 4 brasileiros, né? Que ele ganhou mais um com o Fluminense e pegou a Libertadores com o Santos, né? Para a carreira do Muricy. No São Paulo... Pensando na carreira toda do Muricy... O Abel no Palmeiras é maior do que o Muricy no São Paulo. Sim. É que o Muricy tem uma relação, ele foi jogador, foi revelado pelo São Paulo... Mas como treinador ele também tem história no Santos. Mas como treinador ele não tem o tamanho no São Paulo que o Abel conquistou no Palmeiras. Sim. Então, eu acompanho muito a imprensa portuguesa há muito tempo, todo dia, né? Eu recebo, tenho colega português, eu recebo. Eles acompanham em todo o mundo qualquer técnico. Portugal virou um centro formador, centro de excelência de formação de treinadores. É o país que mais exporta treinadores. Então, você vai na liga do Bangladesh, da Malásia,
ligas africanas. Você vai achar técnico português em qualquer lugar do mundo. E eles, bem ou mal, dão notinha. O Mourinho, tem setorista de Mourinho. Você vê na bola todo dia, vai ter lá, Mourinho vai jogar, a Roma joga não sei quem, a Roma dá Mourinho, babá. Eles têm o Jorge Jesus, tá, sei lá, na Arábia, babá, tem. Aliás, o Jorge Jesus tá com 15 vitórias seguidas, né? Ele começou meio mal e agora já encaixou uma sequência de vitórias. Então o Abel aqui no Brasil, como muitos outros portugueses, ele veio aqui, só que eu acho que ele tem uma diferença grande em relação aos conterrâneos. Ele chegou com fome. Ele chegou faminto. Precisamos se provar. A gente fala muito isso de jogador. Agora vai chegar a janela de transferências, contratação. Contrata jogador com fome. Você contrata jogador de barriga cheia, que já tá podre de rico, já ganhou muito título, mas você ficar motivando o cara, pro cara correr, se matar, é mais difícil. Nem todo mundo vai ser o Suárez, que chega milionário, veterano, vitorioso e ainda vai lá e quer fazer história. Muito cara já se acomoda. Técnico é a mesma coisa. Os técnicos portugueses, eu vou citar vários aqui, chegaram para o Brasil, tem mais nome internacionalmente, né? O Luiz Castro, Bruno Lage, Vitor Pereira, Jorge Jesus, todos esses caras já chegaram com alguma história, com títulos, com mais mercado no exterior do que o Abel. O Abel chegou aqui como um técnico faminto. Até Gesualdo tinha muito mais nome. Gesualdo. O senhor trouxe para o Santos? Eu não trouxe, não. Aliás, nem então você vê essa obstinação, essa determinação, essa vontade, essa gana, essa competitividade do Abel, que outros caras portugueses... Foi vista no Jorge Jesus também, né? Foi. Jorge Jesus era um cara também com impacto mais esbocado, é um cara que tem uma personalidade mais forte. Mas assim, você une alguns portugueses... O Vitor Pereira, eu ganho muito, não sabe aquela coisa, não, se eu quiser eu tenho emprego em qualquer lugar, eu queria estar no Liverpool. O Bruno botou o cargo à disposição. Né? Sabe, os caras assim não tem nenhuma ligação ao desprendimento de, quer dizer, eu tô aqui só de passagem, isso aqui pra mim não importa, não tem valor, sabe, o Bruno Lage não entendeu o que seria o tamanho de um título brasileiro com o Botafogo. O Abel não, o Abel faminto, do jeito que ele chegou, ele veio aqui, eu vou fazer história. E ele precisa construir a carreira dele. Eu imagino que o objetivo dele, seja um dia trabalhar em alto nível no futebol europeu. Treinar algum grande clube, quem sabe uma grande seleção europeia e tal. Né? E até agora, todo o sucesso que ele tem feito no Brasil reverbera lá, mas não a ponto de ele ter ainda um grande mercado, um grande time, um grande clube e tal. Vai ter propostas como ele já teve várias de ligas periféricas. Né? Se eu fosse o Abel, eu saia do Palmeiras. Se fosse o Abel, na boa. Porque eu já falei aqui o que ele significa pro Palmeiras, o monstro. Então ele pode tentar sair para qualquer lugar, tentar a sorte no mundo, alavancar a carreira. Se não der certo, ele sempre vai ter portas abertas no Palmeiras. Qualquer cara vai chegar, Abel, volta aqui, dá uma volta. Entendeu? Não sei o quê. Sim. Muito mais do que o Jorge Jesus no Flamengo, que criou algumas... Já teve celeuma, intriguinhas e tal. O Abel não, ele vai ser treinador do Palmeiras quando ele quiser, até o resto da vida. Eu sei que vocês querem falar. Sair na boa. Eu sei que vocês querem falar, a gente vai continuar falando, mas eu tenho que liberar a Gláucia. Fala, galera fanática por futebol. Estamos chegando à reta final do Brasileirão, e a próxima partida promete agitar os ânimos. O Cruzeiro, já garantido na Série A e sem grandes objetivos na competição, enfrenta o líder Palmeiras, que busca consolidar o título. Vamos analisar um pouco mais sobre esse confronto que promete fortes emoções. O Cruzeiro, com uma sequência invicta de 5 jogos, assegurou sua permanência na elite do futebol brasileiro, afastando-se da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Palmeiras, líder isolado, está a 3 pontos de distância dos concorrentes mais próximos e almeja conquistar o título nesta rodada. O Verdão entra em campo com todo o gás, buscando uma vitória decisiva que o consagre como campeão brasileiro. A dica para os apostadores é apostar no resultado final de Palmeiras, pois as chances do porco sair vitorioso são consideráveis, principalmente por enfrentar o Cruzeiro, que não tem mais objetivos claros na competição. O último jogo do Cruzeiro, um empate por 0-0 contra o Botafogo, assegurou sua permanência na Série A. No entanto, agora enfrenta um desafio diferente, pois o Palmeiras é um adversário de peso e está determinado a conquistar o título. O Palmeiras, com 69 pontos e um desempenho consistente ao longo da temporada, já venceu 20 partidas, empatou 9 e foi derrotado 8 vezes, demonstrando sua superioridade na competição. E aí, torcedor, o que acham desse confronto entre Cruzeiro e Palmeiras?
Será que o Verdão levará o título nesta rodada? Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal para não perderem nenhuma análise esportiva, deixem o like se estão na expectativa por esse jogão e até a próxima atualização.